Agradecemos a Deus por mais uma semana de provas, expiações, uma semana de muito aprendizado. Na verdade, 2 semanas, né? Nós tivemos um domingo de intervalo e nós estivemos aqui nessa última oportunidade. Espero que todo mundo tenha aproveitado para crescer muito, para estudar muito, para tentar a reforma íntima o mais breve possível. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhas retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retirada da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem, e sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior, que está incompenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão debaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje, puderam lhe comandar, ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda, que dele não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe
que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua oposição, diz a si mesmo que sem dúvida a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade, e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina e nela ou a nela se resignar, como sendo uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta, age como quereria que seus subordinados agissem para com ele se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que ele ou que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François Nicolas Medley, cardeal de Berlioz, Paris, 1863. Como o Evangelho está dentro do capítulo 6 de Perfeitos, e cai exatamente um trecho chamado os superiores e os inferiores, é importante que a gente saiba que para Deus, todos somos diamantes preciosos. E como diz o Emmanuel, o ser humano é como um diamante bruto, ele vai sendo lapidado, porque as dores são necessárias para o aprendizado do espírito embrutecido. Do mesmo modo que um diamante tem muito valor, ele é muito duro, é uma das coisas materiais que tem maior resistência, maior rigidez conhecida no planeta. Então, o diamante mais puro, ele vai sendo lapidado e vai ficando mais precioso. E a lapidação, como diz o Emmanuel, é a dor. E quando nós dizemos que a dor, ela é necessária e o sofrimento é opcional, quer dizer que você não precisa ficar se amargurando. Nós entendemos, por exemplo, que os problemas são oportunidades para nos fazer enxergar as coisas de um melhor modo, fazer com que nós nos tornemos melhores. E creio eu que todo mundo aqui tem problemas na memória que lhe dão uma certa satisfação e fazem você dizer: só sou como sou na parte que eu gosto porque passei por esse determinado problema. Então a dor foi importante. Ela era inevitável? Não, ela era necessária. Necessária porque somos espíritos valorosos, mas endurecidos, embrutecidos. Então, uma das formas didáticas da manifestação do amor de Deus é a dor. E quando dizemos que o sofrimento é diferente de dor e que o sofrimento é opcional, é porque quem passa pela dor e entende que é uma mensagem para nós nos tornarmos melhores, não fica sofrendo, ou seja, remoendo, ou se sofre, na hora que percebe o valor que a dor tem, se recompõe o mais breve possível. Se perde alguém, quando essa pessoa, por exemplo, desencarna, ele deixa de dizer perdi. Ele entende, por exemplo, se católico, que o Criador chamou para perto os seus escolhidos. Se espírita, entende que aquela pessoa que era encarnada desencarnou porque desempenhou os papéis necessários para o seu aprendizado naquela existência, naquela encarnação,
E naquele momento não era mais útil, ele não tinha mais de forma bem eficiente o que aprender e o que ensinar naquele momento. Melhor será utilizado no plano espiritual até que ele possa retornar. Então a partida é um mero trocar de roupa. Ele sente a dor, mas não sofre pela perda. Ele se recompõe, porque dói, porque nós temos o costume, mas ele não fica remoendo, ele não fica sofrendo, ele não fica perguntando, por exemplo, para o amor, se era para ter perdido ou se era para partir, por que veio? Ele não pergunta isso. Ele diz: que bom que veio, quantas coisas boas eu senti e que eu não sentiria se eu não tivesse visto essa pessoa, se eu não tivesse amado. E aí é o que lá a passionata dizia: é melhor ter amado e ter perdido do que nunca ter amado. E quantas vezes nós nos perguntamos: ai, mas dói tanto quando acaba. Mas por que não olhamos para as alegrias que nós tivemos, para o aprendizado, para a ternura? Mas temos que aprender a nos desprender da matéria. E isso é uma lição de resignação, de humildade, de compreensão de que Deus existe, de que os espíritos são imortais, que nós nos encontramos por motivos edificantes para crescermos juntos, e que passamos um período necessário naquele tipo de relação para nos aprimorarmos. Na hora que houve o aprimoramento necessário naquela relação, ela passa, seja num relacionamento que acaba, seja em alguém que desencarna, seja em alguém que tem que partir para outras plagas. Mas nós não devemos olhar para o negativo. Mas impressionantemente nós vemos pessoas se lamentando quando algo, por exemplo, momentaneamente chega ao fim. E na verdade, mesmo para os materialistas, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então a ideia é: seja feita a vontade de Deus antes da nossa. E obrigado, Senhor, pelo que você nos concedeu, pelo tempo concedido, pelo aprendizado, pela amizade, pelo amor, pela fraternidade. E aí já é a primeira condição entre superiores e inferiores, porque superior em verdade é Deus. E os demais nós temos que aceitar as nossas posições. Aceitar as nossas posições não quer dizer que nós sejamos passivos, quer dizer que nós sejamos resignados. Nós aceitamos os desígnios de Deus, porque Deus é infinitamente bom, quer o nosso bem e é justo. Agora, quando nós nos resignamos no papel em que Deus nos colocou e tentamos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, servindo não apenas aos chefes materiais superiores, mas entendendo que fomos comprados por um bom preço e servimos a Deus, não ao homem, não tem como enganar. Nós temos uma tendência de progredirmos. Quando nós assumimos o nosso papel, não ficamos questionando por que estamos ali, mas fazemos a nossa parte, vemos o que tem que ser mudado, assumimos a responsabilidade, entendemos que a responsabilidade nem pelo sucesso, nem pelo fracasso está na mão de ninguém, está na mão de nós mesmos. E nós arregaçamos as mangas e vamos trabalhar pela nossa reforma íntima, que vai se manifestar em um bom trabalho, em qualquer tipo de trabalho em que o trabalhador nos colocar. A tendência é que nós aprendamos o que tínhamos de aprender naquela função o mais rápido possível. E não só isso, quando nós aprendemos, começamos a desenvolver melhor as atividades, há uma tendência natural do progresso, e aí não somos nós, com lamentação não fomos nós, não somos nós, que com a lamentação
conseguimos sair de posição, mas nós com o nosso trabalho, que fez com que aprendêssemos o que tínhamos de aprender na função, seja superior ou inferior, e fez com que a gente pudesse evoluir e passar para uma outra função. Como diz o Mário Quintana, deixemos de correr atrás das borboletas, vamos ajeitar o nosso jardim, porque aí as borboletas virão. Mas alguém que só se lamenta, que reclama do sol, do calor, do mato que nasce na grama, ao invés de usar uma proteção contra o sol, né? Contra os raios na parte negativa deles, tirar a erva daninha, cuidar do jardim, limpar, esse tenderá a aprender, a ser resignado, a ser humilde, a ensinar. Muitos vão querer ir para o lugar que ele está, e naturalmente ele tenderá a ir para um outro lugar melhor, porque não é uma lógica proselitista nem de prosperidade, mas a vida é assim. Nós estamos onde estamos para aprendermos. Na hora que aprendemos, nós mudamos de fase. Simples assim. Mas não se muda de fase com reclamação, não se muda de fase com lamentação, não se muda de fase com questionamentos vazios, se muda de fase com aprendizado efetivo que se dá pelo trabalho. Isso é importante. Estava a falar outro dia no Centro Espírita Paulo Estevão, e umas pessoas vieram me perguntar uma passagem do Cristo, né? Quando o Cristo foi apresentado a Pilatos. Para os que já leram a Bíblia, sabem que são 4 evangelistas, os escolhidos são outros, mas os escolhidos básicos são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo o mais antigo Mateus, um evangelho provavelmente escrito uns 10 anos depois da morte de Cristo, ou do desencarne de Cristo. E quando Cristo foi apresentado, né, depois que sai do rei, foi apresentado a Pilatos, e Pilatos começou a fazer perguntas interrogando o Cristo. Cristo estava calado, até porque ele perguntou, né, sobre a verdade. Jesus ficou calado, e ficou calado provavelmente, é aquela coisa, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade chega a nós no tempo certo, no nosso tempo. Não adianta você ficar morrendo querendo convencer uma pessoa de uma coisa. Quando a pessoa está pronta, às vezes um gesto é todo um livro. Boa noite, por gentileza, um carro OCD 5722 Pinho, é de alguém que está aqui? Que está na porta da casa da senhora? OCD 5722, um carro Pinho. Bom, muitas vezes o silêncio é um livro inteiro, é um filme inteiro, para quem quer pegar. Como dizia o Cartola, as coisas estão no mundo, basta você querer pegar. Mas quando você não quer, não adianta você dizer a verdade, porque você não aceita, você não quer, você quer ser Deus, você quer que o mundo se sente aos seus pés, e aí você age com brutalidade, ignorância, por ignorância, melhor falando, com ameaça. Mas é uma lei de ação e reação. Contudo, quando, de novo, alguém está no ponto para receber a verdade, ele só faz se abrir a corda enxergando. Então, quando Pilatos perguntou ao Cristo, em uma posição de superioridade, porque ele, um romano que comandava a Palestina, e ele para com Jesus preso, as pessoas querendo matar Jesus. Olha o evangelho, superiores e inferiores. Temos que entender, né? Olha aí, ó. Jesus não se sentia nem a mais nem a menos do que ninguém. Olha o que Paulo disse:
fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo de homens, trabalhamos para Deus. Olha o que nós espíritas acreditamos: não existe acaso. Aí Pilatos, Jesus preso, olha, ele pergunta sobre a verdade, Jesus cala. Pilatos, numa posição de superioridade momentânea, material, dizendo que disse ao Cristo que se ele sabia quem ele era, qual era o poder que ele tinha, que ele podia, por exemplo, ser o Senhor da vida ou da morte de Cristo. Ele poderia prender ou poderia soltar, poderia matar ou deixar viver. Nessa hora o Cristo olha para ele e diz, quando ele pergunta: você sabe, rapaz, quem eu sou? Sabe o poder que eu tenho? Jesus respondeu: tudo que está embaixo só está embaixo porque meu Pai, que está em cima, permitiu. Então, o que ele está dizendo? Eu reconheço o seu lugar. O papel nosso não é de ficar criticando quem está materialmente superior a nós, é termos resignação e procurarmos trabalhar e sermos melhores do que nós mesmos em tudo o que nós fazemos. Jesus não tinha poder para desmanchar aquilo ali? Tinha poder para chamar a multidão? Tinha. Mas ele disse: o que está embaixo só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. E lá no Paulo Estevam, aí um senhor outro dia veio perguntar, foi olhar e disse: se você olhar em Mateus não tem, se você olhar em Marcos não tem, em Lucas não tem, mas leia João que tem. Ele fala exatamente isso. Sócrates, dizem aí o pai da filosofia, ele foi condenado à morte a tomar um veneninho chamado cicuta. E a acusação era por perverter a mente da juventude. E o juiz, dizem, né, os que escreveram, porque Sócrates não escrevia, tá? Perguntaram a ele, né, e disseram: olha, vou lhe condenar à morte, o que você tem a dizer sobre isso? Ele respondeu: a morte eu já nasci condenado. Todo mundo nasceu sabendo que ia morrer. Aí o juiz já ficou chateado, o poder de superioridade, como quem disse: está brincando comigo? Não, estou dizendo uma coisa óbvia. O senhor está dizendo que está me condenando à morte, eu estou dizendo que eu já nasci, como todo mundo, como o senhor nasceu condenado à morte. O senhor está exercendo seu papel, mas não quer dizer que o senhor tem o poder sobre a vida ou sobre a morte. Por exemplo, o senhor não pode me condenar à vida, porque quem vai dizer o dia e a hora é Deus. Por isso que corre o pau, corre o machado. Do jeito que a árvore pode cair, o machado pode se quebrar. Tem uma passagem, e aí tem que ter muita compreensão e crença realmente de que Deus existe, que Ele é bom e que só acontece conosco o que é necessário para o nosso aprendizado. João Custódio Machado, tem até essa fala no YouTube, né, uma palestra do Divaldo. Ele era um deficiente que cuidava de outros deficientes em Tupaciguá. E tinha um senhor que ele era tetraplégico. Acho que o nome é esse, para quem não se mexe de jeito nenhum. E ele era um matador conhecido, foi para uma cidade do interior, encomendado para matar um fazendeiro. Ele já tinha muitas mortes, era certo com ele. Mas naquele dia ele ficou rondando a fazenda para ver quem era a pessoa, e era um dia que havia chovido, tinha lodo nas pedras, ele pisou numa pedra, escorregou e bateu a cabeça numa pedra, imediatamente não se mexeu mais. Passou o resto da vida, e lá o João
custódio cuidando dele, e ele dizia, né? Perguntou ele o que é que incomodava, mas ele disse era quando passava uma mosca, porque ele disse que o corpo dele todo sente, a parte, né, nervosa toda funcionando, mas só que ele não se mexia. Então, você imagina, né? Ele lá todo suado com calor, vem uma mosca, fica passando por cima dele e ele sem poder fazer um movimento qualquer para tirar. Então, olha aí o exemplo. Ele achou que era o Senhor da morte, né? Mas não é. Até para desencarnar com um tiro, só desencarna quando Deus quer. Ninguém é capaz de aumentar uma fração de segundo da vida, e nem um côvado de altura. O Jesus perguntava isso. Então, eu acho muito marcante essas passagens. No Antigo Testamento também, e muitas vezes nós somos chamados, pode ser o menor trabalho que você acha possível, mas não existe trabalho menor. Todo trabalho é digno, é importante, e foi colocado para você, para lhe ensinar por Deus. E aí, naquela discussão, o povo hebreu era dividido em 12 tribos, eram as 12 tribos de Judá, e viviam em conflito constante. Tanto que Jesus é descendente de uma tribo, dizem de Benjamim, uma das tribos. E aí um senhor que era um jovem, na verdade, que era um pastorador, um pastor de cavalos, ovelhas e tudo, um dia perdeu as suas jumentas, e disseram para ele que tinha um profeta, um vidente lá no mercado, na feira, que poderia dizer onde é que os jumentos estavam. Ele foi. Quando chegou lá, o profeta olhou para ele e disse: não, eu sei onde estão suas jumentas, mas elas sumiram porque exatamente eu queria conversar com vocês, esse era o motivo. Mas Deus tem várias maneiras de chamar a gente para conversar, né? Nesse aí foi perdendo as jumentas do rapaz. E aí, quando ele chega, o profeta diz: olha, eu quero dizer para você que sei onde estão suas jumentas, mas na verdade eu te trouxe aqui porque o Senhor pediu para que eu te dissesse, ou dissesse para você, que você vai ser o rei e que vai unir as 12 tribos de Judá. Ele disse: como? Eu sou um cara rude, do campo, pastorador de jumentas, nem tão bom, senão não tinha perdido minhas jumentas. Ele disse: mas é Deus que está dizendo. Sério, se é Deus que está dizendo, então vamos. E foi. E virou, né? Primeiro rei, né? Saul, depois Davi, depois Salomão, não é isso? Foi. Porque o que estava embaixo só estava embaixo porque Deus que estava em cima permitiu. A gente tem que ter muita força, muita resignação, muita compreensão para deixar de reclamar e arregaçar as mangas e ir trabalhar, melhorar, se aprimorar em qualquer coisa. Se vai varrer, seja o melhor varredor. Se vai falar, tem que ser o melhor falante. Melhor do que quem? Do que ninguém. Melhor do que você mesmo a cada dia. Aprender a olhar o outro que está numa posição que você acha que é melhor, não com inveja, mas para ver um bom modelo para você tentar fazer também, não para tomar o lugar dele, porque ninguém toma o lugar de ninguém. Deus dá a cada um conforme as suas necessidades, e ao progresso dá a quem tem obras, porque todo prédio um dia foi um projeto, todo projeto um dia foi um sonho, mas antes de ser um sonho foi uma escolha. Ele sonha, usa o livre-arbítrio e diz: vou fazer, pensa no que tem que mudar, começa a desenhar o projeto, depois começa a edificar. E nós somos projetos com o nosso livre-arbítrio,
para nos tornarmos pessoas melhores, mas não podemos entregar isso nas mãos de ninguém, nem achando que alguém é inferior para fazer o serviço por nós, nem achando que alguém é superior para tomar de conta e a gente só fazer a nossa parte. Nós temos que exigir cada vez mais de nós, sem nos entristecermos, mas tentarmos ser os melhores do que nós mesmos, onde quer que o Senhor nos coloque. E às vezes Ele nos coloca dentro de uma enfermidade, de uma doença. E como é que eu vou ser o melhor nisso? A quantos eu não posso ensinar com o meu ânimo? E quantos não vão se inspirar comigo? E o quanto eu vou melhorar por estar com o estado de espírito mais avançado? Quando nós seguimos as instruções dos Espíritos e falamos para o comentário do livro dos Espíritos aqui, tem uma parte muito interessante que fala sobre o fluido vital, né, Sérgio? Ele diz que ele é a energia que move tudo, que deixa a gente vivo, e que tem gente que tem mais fluido e tem gente que tem menos fluido. Quando a gente está perto de desencarnar, o fluido reduz um pouco, e que a gente pode compartilhar o fluido. Então é o fluido que muitas vezes está cambiante. E se nós aumentamos a nossa intensidade com a alegria de viver, com retenção das nossas questões, com humildade, com força para o trabalho e com trabalho, nós tendemos a curar as nossas próprias células, porque o bem, ele tem a capacidade, como o Sérgio falou hoje, da irradiação, de se irradiar, e não há escuro, há ausência de luz. Onde você irradia luz, o escuro tende a ir embora. Mas não dá só para pensar, tem que pensar e agir. É pensamento e ação, pensamento e atitude. Espírita não é passivo. Espírita entende a dor como uma oportunidade, mas não sofre. Ele aprende e toma atitudes para ser melhor do que ele a cada dia, para repensar, ressignificar, compreender. E aí veja o Evangelho. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação. Quem é que tem autoridade? Deus. Delega para alguém. Quem é que é abundante? Né? A música, tudo é do Pai. Quem é que é dono de todas as coisas? É Deus. Ele delega a fortuna, ele delega a autoridade. Não é nossa a autoridade, não é nossa a fortuna. Tanto a autoridade quanto a fortuna são meios que vão oportunizar o nosso crescimento. E aí a cada um conforme as suas obras. Se você exerceu a sua posição material, seja de inferioridade, mais bem, seja de superioridade, ou seja, chefiando o outro, mais bem, você tenderá a evoluir para algo sempre melhor. E se você não usou bem, o que você faz? Deus vai te castigar ao inferno? Não. Deus vai te condenar? Não. Vai brigar com você? Não. O que ele vai fazer? Manda você voltar para o começo da fila. Faz de novo. Ah, eu levei tanto tempo para fazer uma roupa, para costurar aquela roupa, é tão difícil cortar, costurar, não é isso? Aí eu já estava sem saco, comecei a fazer de qualquer jeito, só para terminar. Tá certo, fez qualquer coisa de qualquer jeito, Deus vai te mandar muitas outras, cada vez mais difíceis. Ou seja, você vai sempre voltando para o começo da fila, até aprender a fazer só bem feito, com paciência, e entregar a coisa direita. Não adianta.
Ninguém engana ninguém. Quis enganar, o que Deus faz? Briga? Não. Bate? Não. Condena? Não. O que ele diz? Terminou, meu filho? Terminei. Volte para o começo da fila. Vai passar pela mesma coisa de novo. E aí você começa a se perguntar: por que eu já tive tantas questões? Por que eu sou sempre assaltado? Ou por que eu tenho sempre desilusão nisso? Ou por que isso? Parecido, né? Diz: Deus está te mandando de novo para o começo da fila. A pergunta não é por que você está passando por isso, no sentido de lamentação, é sentir o quê? A pergunta é: o que é que o Senhor está querendo me ensinar com isso, Pai? Porque eu ainda não aprendi, agora eu vou tentar fazer melhor. Mas é impressionante, muitas vezes a gente volta para o começo da fila e fica querendo fazer do mesmo jeito toda a vida, vai voltar de novo. Jesus não tem pressa, mas quando você chegar no canto, só vai chegar no canto certo. Não é sorte, não é uma loteria, só vai chegar direitinho, bonitinho, bom, feliz e perfeito como você realmente um dia queria ser, só que teve preguiça, quis enrolar, quis fazer de qualquer modo. E a lógica é outra. Na prática, não existem para Deus superiores ou inferiores. Todos são espíritos, filhos do Criador. Ponto. Agora, alguns estão mais evoluídos, ele dá funções diferentes. Outros estão menos evoluídos, ele dá também funções diferentes. Mas cada uma das funções, seja de ser comandado, como seja de comandar, exigem o que? Muita maturidade. Guardemos isso. Quando nós não reclamamos da nossa posição, quando nós não queremos nos impor, quando nós entendemos que o nosso diálogo é de nós para com Deus, nós não ficamos nessa de sofrimento, lamentação, milímetro. Nós somos de resignação, aceitação, perguntando sempre ao Pai: Pai, o que queres que eu faça? Arregaçando as mangas e fazendo. E quando não dá certo, Pai, é porque eu tenho certeza, vou parar aqui para pensar, algum momento eu me desviei, algum momento eu não fiz direito, e o Senhor está me mandando voltar um pouquinho. Não tem problema, Pai, eu aceito, eu volto. E aí, como a gente diz, onde há vida há, ou enquanto há vida há esperança, e a vida espírita não cessa. Então, Pai, eu te garanto, só se aproxima do Criador quem está puro, e Ele dá oportunidades para nós todo dia. Então, a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação, da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creais que a autoridade ou a fortuna lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Então, tem problemas quem não tem dinheiro, e tem problemas quem tem dinheiro. Muitos problemas. Veja, o índice de suicídio é muito maior às vezes da classe antiga chamada classe média ou alta, do que nas camadas mais tidas como inferiores. E agora tem um mês, né? O setembro amarelo, né? A gente tem o outubro rosa, o novembro azul e o setembro amarelo. Amarelo é o mês do suicídio. Vai olhar as pessoas passando por dores, como todo mundo passa, mas ao invés de transformarem as dores em oportunidades, estão transformando em sofrimento. Opção. Felicidade é uma opção que começa pelo caminho do trabalho. Não tem outra coisa. Talvez se você quiser se angustiar, pense: o que era para eu estar fazendo agora de útil que eu não estou fazendo? Valores têm que ser mudados. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira
retira tanto a fortuna quanto a autoridade quando lhe apraz. Mas não é assim, esse é, esse não é, não. Biblicamente se diz: ao que tem mais lhe será dado, não é isso? Aquela parábola dos talentos, lembram disso? Por que quem tem mais será dado? Quem tem, que exerce bem, tende a progredir e aprender com aquela função. Como ele aprendeu, ele vai formar outros que vão ser alavancados para aquele lugar, e ele vai para um lugar melhor. Ele vai para um lugar melhor. Lendo o livro Libertação, tem um personagem, Libertação, psicografado por Chico Xavier, que tem um personagem central, né, ditado, lógico, pelo André Luiz, chamado Gregório. Ele era um homem da intelectualidade que estava há centenas de anos comandando um núcleo de obsessão coletiva. O Gregório, a mãe dele nunca desistiu dele, só que ela não conseguia se aproximar porque ele tinha pensamentos muito fixos, e ele estava tão seguro no poder de comandar os juízes e tudo, que ele não ouvia, ele se achava poderoso. Só que nos últimos 50 anos, da época da escritura da obra, olha, ele estava centenas de anos, mas até o poder enfada. Olha aí como Deus é bom, a matéria se gasta. Daí você diz: olha, eu quero que quero esse carro, aí pega, passa um tempinho, enfada. Sabe, mas é porque você não dá valor? Não, era para você fazer a melhor forma e mudar de lugar, se é para mudar. Se não, continue lá, mas se tiver de aparecer nova função, ela virá conforme o seu trabalho. Ajeitou o jardim, virão as borboletas. Então ele está lá, o Gregório. Diz: olha, eu estou conseguindo chegar com alguma vibração perto dele, porque ele está entediado do poder. É o momento de os espíritos bons também tentarem me ajudar. Aí eles vão lá conversar com o Gregório. Resumindo, conseguem mudar a personalidade de Gregório. Ele começa a ter dúvidas e dúvidas. Na dúvida a gente entra. Do mesmo jeito que na dúvida quanto ao bem, o que a gente entende por mal pode se estabelecer em você, não é isso? Na dúvida, no mal, o bem entra. É nesses momentos que um drogado deixa de ser drogado, que ele diz: eu quero sair disso, não é não? Ele tem dúvida. Eles vão lá ajudar o Gregório. Bom, a mãe dele consegue se aproximar, e cada dúvida dele ela se aproxima mais. Quando ela aparece, ele vê aquela luz, ele diz: o que é? Pega sua arma. Ele diz: não, eu sou a mãe. Aí ele cai logo chorando, e ele vai ter uma oportunidade, não é um destino, é uma programação. Ele vai ter uma oportunidade de reencarnar rico, poderoso. Mas como um homem desse, centenas de anos prejudicando pessoas? Primeiro, que ninguém prejudica ninguém. É uma marca muito interessante do Libertação. Só há a entrada do mal se você tiver com a porta aberta. Nós temos que deixar de delegar responsabilidade. A culpa de tudo que acontece é nossa. Mas culpar-se não resolve nenhum problema. É entender, assumir a responsabilidade, arregaçar as mangas e se pôr a trabalhar. Ponto. Não tem lamentação. Isso não serve. De novo, não é perguntar se era para partir porque chegou. Como assim? O que é que nessa vida é perene? Na matéria. Vem e vai como apraz a Deus, no sentido de nos ensinar. Pois é, Gregório vem rico, mas com uma programação, que no correr da vida, se ele não aprendesse, porque isso não é um destino, é uma programação, se ele não melhorasse efetivamente, no auge da riqueza ele ia quebrar. E é o que acontece. Na quebrada, no fracasso, haverá oportunidade do sofrimento, no sentido melhor da palavra, da dor,
fazer com que ele crescesse um pouco mais. Porque quando nós estamos em abundância, o nosso egocentrismo muitas vezes faz com que nós achemos que somos Deus. Não quer dizer que só na dor que se aprende, mas quer dizer que nós somos espíritos embrutecidos, que não escutamos a ninguém, e que na verdade, quando nos escutamos, e é importante e salutar que nos escutemos, mas nós tendemos às compulsoriedades, às coisas mais imediatas, e muitas vezes vamos escolher de forma errada. Mas a dor vai nos trazer de volta para o caminho certo. Então ele diz, né? Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhe retira quando isso lhe apraz. Não, retira quando apraz, no sentido não porque Deus bota e tira na hora que quer. Não, ele bota e tira quando for necessário. Muita gente desencarna, e nós acreditamos muito nisso. Quem é que é capaz de destruir? Ninguém. Pode guardar isso. Salvo uma pessoa. Quem? Você mesmo. Não é como as pessoas te enxergam, é como você se enxerga. Eu lembrei, gosto muito de, às vezes, compartilhar algumas ideias. Eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu descobri que tinha um nódulo, né? Bem no rosto. E fui fazer a cirurgia no ICC. Nódulozinho assim, de 4 centímetros. Bem com a chave aqui. Era impressionante. Eu estava tranquilo, eu tinha trabalhado aqui no centro no domingo, e eu fiz a cirurgia na terça. Foi uma coisa assim, foi na segunda pela manhã. Mas as pessoas que iam me visitar, impressionantemente, porque eu não tinha dito para ninguém que eu estava com o nódulo, que havia um risco muito alto de ser um CA, que havia um risco muito alto de ter a perda permanente do movimento facial de um lado inteiro para sempre. Mas eu estava lá. Não, o amparo foi tão grande que, de verdade, eu estava muito tranquilo. Tanto para a perda do movimento, quanto para o desencarne, quanto para o CA, quanto para não dar em nada. Mas eu estava tão tranquilo. Só estava certo outra coisa. Eu queria fazer a cirurgia. Fiquei assim, temeroso na hora que estava na mesa, que não sabia se a anestesia pegava. Eu queria que pegasse, porque eu queria fazer a cirurgia. Eu queria mudar de fase. Eu diria, Pai, seja feita a vossa vontade antes da minha. Se é para passar essa fase, vamos lá. Mas foi impressionante. Eu estava em um estado de espírito totalmente diferente, e as pessoas que me visitavam, o olhar das pessoas, olhar de quê? De pena. Eu olhava, eu ria por dentro, porque eu não tinha pena de mim. De novo, não interessa o que as pessoas acham de você. A sua conversa é sua para com Deus. Quando você começa a pensar no que os outros acham de você, não é que você vai ser um impassível, estar numa torre de marfim. Você tem que ter compaixão, solidariedade, mas no sentido de que o que as pessoas enxergam de negativo, por que você tem que pegar? Se Paulo disse, vê tudo e retende o que é bom. Se alguém me olha com ar de pena ou de crítica, se aquilo não vai me fazer bem, eu só faço não ver ou não reter. Mas não é o olhar da pessoa que vai te deixar com câncer, que te vai curar do câncer. É o seu nível de compreensão e trabalho. É, por que eu estou enfermo? Pai, o que é que o Senhor quer me ensinar? Eu estou disposto a aprender, e sou muito grato pelo que o Senhor me deu até aqui. Não é,
O Senhor me deu isso, agora tirou. Obrigado, me deu, muito bom, o Senhor deu. Você não podia ter me dado outra coisa, não foi? Me deu isso e foi bom. Agora passou, se tiver de passar, seja feita a vossa vontade antes da minha. Meu filho, você quer morrer agora? Não, pai, eu quero viver e bem, mas eu acredito que o Senhor existe, que o Senhor é bom, que só quer o meu bem. Então eu digo, seja feita a vossa vontade antes da minha. Estou aqui para desempenhar a função que o Senhor quiser. Seja enfermo, seja curado. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu posso estar enfermo do corpo, mas eu quero que o meu espírito esteja são, sadio. E eu digo sempre isso. Foram os melhores momentos, um dos melhores momentos que eu passei na minha vida. Foi do dia da cirurgia a depois. Muito interessante isso. Porque o modo de enxergar é diferente. As coisas em que eu me escorei, eu lembro, li aquele livro Minhas Orações do Saint-Honoré. Estava lendo os livros do André Luiz. Separei alguns, porque eu ia passar 15 dias e 15 noites sem sair de casa. Algumas palestras, bons filmes. Aproveitei o momento para me edificar. E de lá para cá, tenho certeza que fui aprofundando em algumas questões. A vida foi se tornando mais cheia de significado. Então, tem que ter resignação para aceitar o que? A posição em que Deus nos colocar. Mas aceitar não quer dizer não lutar, não dizer que a gente quer uma coisa diferente, mas dizer eu quero algo diferente, mas seja feita a vossa vontade antes da minha vontade, Pai. Isso é determinante. No caso superiores e inferiores, às vezes alguém pode estar passando aqui um trabalho por uma dificuldade no trabalho, pode estar com uma dificuldade financeira, é dizer, pai, eu quero sair disso, mas não é só eu quero, me mostra um jeito. E não é só dizer me mostra um jeito. Hoje você tem palestras grátis, você tem bibliografia, você tem internet, não é isso? Vai procurando ver quem está na mesma posição, vai procurando se capacitar. Enquanto você não resolve e ainda não desencarnou de fome, vá lutando. Se não está aparecendo um emprego agora, faça o que? Aproveite a oportunidade para se instruir. Porque na instrução virá a solução. Não é isso que o Espiritismo diz? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Diga. Teve um exemplo há uns anos atrás que eu li de um relato de um morador de rua, que ele, mesmo não tendo condições de morando na rua, sem emprego, sem nada, ele ia pelas bibliotecas, ele ia estudou, passou por curso no Brasil. Ela está falando, né, do caso de um morador de rua que não tinha condições, havia bibliotecas públicas, de novo, como o Cartola disse, as coisas estão no mundo, só basta você querer pegar, mas a gente tem que conhecer o que está dentro de nós. Muitas vezes nós temos uma preguiça que não é brincadeira, é preguiça, que gera falta de compromisso. Nós não temos responsabilidade física com o nosso físico, cuidar no sentido não é da beleza, a saúde, manter o instrumento no ponto para ser utilizado se precisar. Se não tem um carro para andar, tem condição de andar. Agora, se você não tem um carro para andar e você não se cuida confiando no carro, se um dia você perder o carro, vai trabalhar com o quê? Então, muitas pessoas até se testam, cansava de fazer isso, já vim aqui de bicicleta, vim a pé. Você tem que se testar, eu posso fazer isso.
Mas tem gente que não se cuida na hora que precisar. Se precisar, não tem condição de fazer. Mas quem vai testando, poxa, só faça assim. Não, você faz do jeito que Deus quiser. Então é bom se preparar para não dar trabalho. Então, no momento, acho que se ficar sem carro, ao mesmo tempo que eu testei andar de bicicleta, foram 3 anos, eu percebi que praticamente tudo em Fortaleza a distância é num raio de 11 quilômetros. Eu aprendi uma coisa, a não ser amanhã, mas hoje eu tenho condições de fazer tanto a pé quanto de bicicleta. 11 quilômetros para mim é brincadeira. Eu não faço correndo, mas em breve farei. Então você começa, responsabilidade emocional, responsabilidade física, responsabilidade financeira, não é isso não? Está deixando tudo no ponto, para quando vier a oportunidade, não é isso? O que é que André Luiz diz? Entregue currículo? Não, ele diz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É isso que ele diz no final do livro. Não é só pensar, espírita não é passivo. No final do evangelho ele fica dizendo, se fosse um espírita, né? Se fosse um espírita, porque espírita é assim, ele tenta ser melhor do que ele mesmo a cada momento. O Chico dizia, eu dou o direito a cada pessoa de ser como quiser, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Eu dou o direito de cada pessoa ser como quiser, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Muito marcante que quando aos 17 anos Emmanuel aparece para o Chico, ele diz, prevê a tarefa que ele vai fazer no futuro, vaticina, e o Chico pergunta, mas como fazer isso? 3 coisas, disciplina, disciplina e disciplina. E aos 80 anos de idade o Chico percebe que está velho, que morreu com 90 e pouco, e diz, mas o senhor, eu tenho 80 anos, e o senhor ainda me trata com tanto rigor? Emmanuel respondeu para ele, porque Chico, às vezes no último pedaço da vida é que vem as maiores provações, então mantenha a disciplina. O espírita, ele encontra a felicidade em servir a Deus. Tudo que ele faz, ele está fazendo para Deus. Essa é a primeira perspectiva. Ele entende que tanto a fortuna quanto a autoridade são desígnios de Deus, para que ele aprenda, porque aprendendo ele melhor serve. E quando ele aprende, quando ele está pronto, o trabalho aparece. Ele vai mudar de trabalho. O melhor servente tende a virar um mestre, pedreiro. É natural, é uma ascensão natural. Essas reflexões em superioridades e inferioridades, se você coloca a palavra resignação, crença em Deus, na justiça divina, são entendidas de uma forma diferente. O que elas fazem? Fazem de novo a gente entender a dor e acabar com o sofrimento. A dor é uma oportunidade. Isso é importante. Temos que cuidar da nossa iluminação interior. Tem coisa para quem quer, tem jeito, não tem? Emmanuel também fala num dos livros dele, ele diz, questão do desemprego, Emmanuel, ele diz, olha, eu não vejo muito essa questão de crise ou desemprego. Perguntaram ao Chico, o Chico disse, nossas mesas são tão fartas se a gente dividisse o pão, né? E o Emmanuel diz, há mais uma questão de pessoas que se acham em posições que não podem desempenhar determinadas atividades ou não podem trabalhar por determinado valor. Mas o espírita se põe a trabalhar até de graça, porque ele sabe que quando ele se aprontar, a oportunidade aparece. Só para finalizar, eu vi um exemplo conhecido, Steven Spielberg, eu achei super interessante. Ele com aquele diretor, né, do ET, Indiana Jones, ele com 20 anos
Foi lá para os estúdios e pediu, fez amizade com quem? Bibliotecário de lá. Pediu para ficar lá ajudando, porque ele tinha um sonho de ser cineasta, ele podia ficar ajudando. Começou a ajudar tudo lá, ele ajudava, varria, limpava tudo. Com o tempo ele começou a aprender, começou a ser útil, começou a ser visto e recebeu oportunidades. Não é reclamando, é trabalhando. De novo, finalizando como dizia Zil, o trabalho sobre o trabalho. Muita luz e paz para nós. Que assim seja. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais